Um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Eu pensei diversas vezes, porque aqui no canal, vou até deixar aqui nos cards, tem uma playlist com vários vídeos, né, que eu faço sobre quem é, né, quem foi aquela determinada pessoa, pessoa ilustre, autor, enfim. Geralmente são autores, tá? Então já tem aqui Jorge Amado, Primo Levi e inúmeros outros autores. Mas dessa vez eu vou trazer uma pessoa que muito me influenciou. Ali já ainda na infância, no finalzinho da infância, pro início da adolescência, esse cara me influenciou demais. Eu vou contar um pouco da minha história, minha relação ali com Carl Sagan e, claro, um pouco dos livros e o que eu li, enfim, e um pouco, claro, da vida dele. Então vamos lá conhecer um pouco de Carl Sagan. Esse cara, gente, esse cara. Vamos lá ver essa história maravilhosa. Bom, Carl Sagan, ele nasceu em Nova York em 1934, se eu não estou enganado, foi no mês de novembro. A família dele tem origem, são judeus ucranianos. Inclusive, eles ficaram bastante preocupados no momento em que começou a Segunda Guerra Mundial e as perseguições. E eles tinham familiares lá. Se eu não estou enganado, era do lado do pai dele, né? O pai dele que tinha essa raiz, né? Judaica ali na Europa. Então, eles ficaram bastante preocupados. Então, essa é a origem do Carl Sagan. Carl Sagan, ele sempre foi uma criança muito curiosa na infância e os pais dele, principalmente a mãe dele, é de origem muito pobre, né? Segundo relatos, ela até passou fome na infância, enfim. E aí, mas a mãe tinha um sonho de estudar, e ela pegou esse sonho e colocou no filho, porque viu que o filho ia desenvolver muito, ele era bastante curioso, ele tinha muita curiosidade sobre tudo, né? Sobre qualquer coisa, ele tinha bastante curiosidade, ele era bastante observador. Então, Carl Sagan entrou na escola e foi desenvolvendo, e a gente sabe muito bem o que ele se transformou, né? Nesse grande cientista. Morreu muito jovem, morreu ali com pneumonia e morreu acho que aos 62 anos, mas deixou um legado gigantesco, deixou livros. Dizem que ele tem mais de 600 trabalhos publicados, como livros, artigos, romances. E, gente, esse cara me marcou demais, demais mesmo. Mas, antes de falar sobre essa minha parte, tem uma parte muito interessante. O que era que o Carl Sagan fazia, né? Ele era astrobiólogo, ele era astrofísico, ele gostava de saber sobre o universo. Ele queria entender o universo, né? Ele queria compreender tudo isso que está além do nosso planeta. Ele acreditava, né, que existia vida inteligente fora do nosso planeta. Ele acreditava que não estávamos só, né, nessa vastidão. Ele argumenta muito bem isso em alguns livros. E isso é bem interessante. Um ponto que me chama muita atenção de toda essa história, né, do Carl Sagan, ele pregava muito, ele era muito adepto ao ceticismo, né, ele acreditava muito nisso, nessa questão de sempre desconfiar de algo, sempre questionar, sabe? Nunca acreditar que aquilo é a verdade absoluta, porque sempre tem ali seus meandros, sempre vai desenvolvendo em outras coisas. É tanto que ele traz muito isso em um livro, né, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, esse livro aqui, que é poderosíssimo, onde tem essa questão que ele estava muito preocupado com essa falsa ciência, né? Que essa questão de pessoas acreditarem em algo que não é cientificamente comprovado. Então ele aqui com muito humor e, claro, muita ciência, ele vai debater esses assuntos aqui para ensinar ciência a quem está lendo, né? Em breve eu quero fazer um vídeo sobre esse livro, porque, gente, é maravilhoso. E partindo desse pressuposto, né, de ensinar a ciência, ele traz muito bem isso no meu favorito, né, que é o Cosmos. E o Cosmos, eu já puxo aqui para o meu lado, porque essa história em si, ela muito me moldou. E aí vocês vão perguntar, Christian, como é que essa história te moldou de alguma forma?
Quando eu era pequeno, lá ainda, um girino. Brincadeira, gente. Quando eu era criança, ali, não, acho que já na adolescência, isso, na adolescência, eu consegui um VHS do Carl Sagan, mas não era um completo, tá? Era partes. Eu acho que eram os melhores momentos, enfim. Na década de 80, o Carl Sagan fez uma série de muito sucesso, chamado Cosmos, que depois teve um remake, né? Inclusive é com o cara que o Carl Sagan chamou para ser o IC dele, né? Com iniciação científica, e ali ser o seu aprendiz. E esse cara aqui, ó, Neil deGrasse Tyson, era um dos alunos do Carl Sagan. Na década de 80, o Carl Sagan fez essa. Vou deixar até aqui algumas imagens que são maravilhosas, maravilhosas. Eu lembro assim como se fosse hoje. Essas imagens estão muito vivas na minha memória. Por quê? Porque ele fez sobre o cosmos, né, em si. Primeiro ele construiu a série, né? A série de grande repercussão. É uma série muito educativa que ele vai explicar o universo e tudo que há nele de uma forma muito didática e educativa. E esse era o intuito dele. E aí ele fez, inclusive, depois escreveu o livro Cosmos para complementar a série. E nessa eu assisti, eu tinha um VHS, né? O VHS vocês sabem, né? Aquela fita de vídeo. E acho que tem os melhores momentos desse, desse programa. E aquilo me fascinou de uma forma tão grande. Eu disse naquela época: eu quero ser cientista, né? E a gente sabe que a cabeça de uma criança, de um adolescente, ela é muito fantasiosa, mas também é muito poderosa. Então, não subestime o adolescente, tá, gente? Porque ele é muito poderoso e ele pode pegar essas ideias e enraizar. Foi o meu caso, né? Eu enraizei essa ideia de querer ser cientista. Eu lembro que na época eu comecei a coletar muitos frascos, né, vocês lembram que na década de 90, acho que ainda tinha nos anos 2000, mas especificamente na década de 90, que foi o que aconteceu nesse momento, eu coletava muitos frascos de maionese e de café solúvel, nesse café, né, e que era de vidro ainda. Acho que hoje ainda é, né, de vidro, mas aqueles frascos de vidro. E eu tirava o rótulo, lavava tudo direitinho. E eu comprava álcool, sim. Ia no supermercado comprar um frasco de álcool, que era super barato. E aí, onde eu morava, né, tinha muitos terrenos baldios, tinha muita vegetação, muito mato por lá, né, muita vegetação. E eu lembro que eu ia caçar insetos, sim, eu lembro que peguei aranhas, aranha, cobra, um monte de insetos, besouros grandes. E aí colocava eles dentro desses frascos e embebia com álcool, né, para conservar mais. E gente, eu tinha uma coleção gigantesca já, tinha muitos frascos. Eu sei que com o tempo eu me desfiz, mas aquilo me dava um prazer tão grande e de certa forma me enchia os olhos e eu me sentia tão cientista, porque eu pegava o inseto, meio que trabalhava ele ali, né, e colocava em álcool e deixava conservando ali e colocava o frasco ali no meu quarto, né, e achava aquilo um troféu. E aquilo foi maravilhoso, muito interessante, e foi por causa do Carl Sagan, né, porque o Carl Sagan, quando ele traz o cosmos, quem lê o livro sabe muito bem que eu amo demais esse livro. Tem vídeo aqui no canal bem antigo que eu fiz sobre ele, vou até deixar aqui nos cards. Quem sabe da história do Cosmos. Cosmos, o Carl Sagan, ele não fala só do universo, mas ele fala da criação do nosso planeta, né? Ele fala das origens, ele fala de como tudo começou. Porque o Carl Sagan tinha, e como ele acreditava muito nessa questão do ceticismo, ele pregava muito isso, então ele queria encontrar uma razão científica para tudo, né? Para tudo. Então foi o caso do que ele traz aqui na obra Cosmos, né? Ele transfere isso para uma, uma, um programa de TV, que é o caso da série de TV. Depois ele constrói o livro baseado nisso, né? E é maravilhoso. Gente, você não consegue parar de ler. É muito, muito, muito didático. O Carl Sagan, em suas pesquisas, ele fez uma que era uma sonda, né? Até foi lançada com mensagens
para quem que se de fato tivesse uma vida inteligente fora desse grandioso planeta, né, dessa vastidão, né, espalhada nessa vastidão desse nosso universo, ouvissem essas mensagens. Então ele fez diversas pesquisas nesse campo da astrobiologia, da astrofísica, essa questão da origem das coisas. Então foi um grande cientista desse tempo. Mas o que eu mais digo que, de fato, acho que o maior feito do Carl Sagan foi incentivar essa garotada toda, né, para a ciência. E eu tinha botado isso muito na minha cabeça, que eu quero estudar a ciência, eu quero ser um cientista. É tanto que na época da escola o que eu me dava melhor era nas ciências em si, biologia, química, física, que eu até hoje amo. Para vocês terem uma noção, era logo no finalzinho do ensino médio, um dos meus passatempos favoritos era responder questões de química. Eu amo química. É tanto que eu segui a carreira de farmacêutico. Hoje eu sou farmacêutico, tenho mestrado em ciências da saúde, mas essa questão da ciência me marcou muito. E eu sou fascinado pela química. A química, ela nos molda. Nós somos química. Tudo ao nosso redor é química. E, enfim, sou apaixonado. Eu amo demais tudo isso, né? E partindo disso, tem outros livros do Carl Sagan muito maravilhosos. Tem uma história muito curiosa sobre o pálido ponto azul. Ele escreve esse texto partindo de umas fotos, né, que são tiradas, né, no espaço. Eu não sei se qual é a sonda que que foi tirada essas fotos. Eu não lembro exatamente, mas a sonda Voyager, a Voyager 1. Então a Voyager tirou diversas imagens, e uma imagem que chamou a atenção do Carl Sagan foi a Terra, né? E aí ele chama que é aquele pálido ponto azul. E partindo disso, ele começa a escrever um texto maravilhoso sobre essa perspectiva, né, da sonda, dessa sonda Voyager, ter tirado essa foto, e aí ele vai trazer toda uma discussão em cima disso. Tem muitas imagens aqui, eu adoro esse livro aqui, ó, muito maravilhoso. E aí ele, como ele tinha essa mente inquieta, né, partindo dessa simples imagem, ele consegue construir um livro tão incrível, ó, a visão do futuro e da humanidade no espaço. E é bem interessante porque quando ele fala isso, eu remeto muito ao Cosmos. O Cosmos também ele resgata muito isso, né? Além da origem, ele dá uma prospecção, né? Além da origem, ele dá muito uma perspectiva do futuro, do que esperar. É tanto que o Carl Sagan foi um dos primeiros ali a falar sobre essa questão do efeito estufa, né? Não baseando no que ele conseguiu ver, né? E estudar ao nosso redor, né? Ao nosso planeta e coisas externas também a ele. Ele não só escreveu esses livros de não ficção, é tanto que ele ganhou o Pulitzer, se não chega nada na década de 80 ainda, não sei se foi 80, não, a década de 70, 78, se eu não chega nada, ele conseguiu ganhar o Pulitzer, um dos maiores prêmios da literatura, e nesse Pulitzer foi para a categoria de não ficção e muito merecido, né? Ele não só escreveu livros de não ficção, mas também romance. O único romance que eu tenho dele aqui é o Contato, né? Contato é essa questão do como ele tinha esse fascínio, né, sobre essa questão de vida, né, extraterrestre, de dizer que não somos, não estamos só nesse mundo, mas há alguma vida, talvez, nesse grande emaranhado universo. E aí ele traz essa perspectiva neste romance. Esse romance fez um sucesso gigantesco quando foi lançado, tanto que virou filme. E o filme também foi bastante sucesso. Eu adoro o filme. Eu não cheguei a ler ainda O Contato, mas eu vou até deixar ele reservado ali para ler esse ano. Eu vou até ler um pouco da sinopse que diz assim: contato com extraterrestre não é sinônimo de homenzinhos verdes desembarcando de um disco voador. E ele já quebra um pouco esse estigma, né, que foi colocado ali talvez pelo cinema e pelos quadrinhos. Aí ele complementa:
É muito mais. Sinais captados no radiotelescópio podem conter mensagens capazes de nos fazer repensar toda a nossa concepção da vida e do universo. E aí diz: esse é o ponto de partida de Carl Sagan que, alinhando as tensões da melhor literatura ao conhecimento científico mais avançado, compõe um romance que pode provocar em nós todas as reações, menos as indiferenças. Em contato, o que está em jogo é o mundo tal como o conhecemos, como quem faz uma aposta. Carl Sagan nos convida a uma viagem assustadoramente fascinante pelo buraco negro que é a inteligência humana. E uma coisa me chamou a atenção aqui, que eu lembrei, ao ler essa parte aqui, ao ler esse livro aqui, Cosmos, que para a época era extremamente avançado, né, muito moderno. Se a gente lê o Cosmo hoje, nos dias atuais, a gente vai ver muitas coisas aqui obsoletas, né, coisas ultrapassadas, porque a ciência ela evolui constantemente, dia a dia. Temos inúmeras descobertas e aqui a gente vai perceber alguns conceitos e algumas coisas que já estão ultrapassadas, obsoletas. E é bem interessante isso porque a gente vai poder fazer um contraste, né, daquele momento em que foi escrito o livro, ali no finalzinho da década de 70, no início da década de 80, e ter essa percepção, né, o quanto a ciência evolui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E, gente, leiam Carl Sagan. É demais. Tchau.